Olá, meus alunos. Aqui é o professor Emerson e eu estou aqui para fazer a correção do nosso sétimo simulado. Observe que a questão de número 7 tem essa tirinha aí, onde está escrito: Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Em Ontem acabou a luz lá em casa, no primeiro quadrinho, o sujeito do verbo é. Aí a pergunta é: qual é o sujeito do verbo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar qual é o verbo, né? O verbo é acabou. E depois fazer aquelas duas perguntinhas, uma das duas perguntinhas básicas ao verbo: quem ou o que? Né? Neste caso, o que? O que acabou lá em casa ontem? A resposta é a luz. Então, a luz é o sujeito desta oração. Ontem acabou a luz lá em casa. Questão do número 8. Qual é a função principal da vírgula em uma frase? A vírgula a gente estudou, tem várias funções, tá? Mas a função primordial, a função principal de uma vírgula é separar itens de uma lista. É quando a gente vai escrever uma sequência, uma lista, essa lista precisa estar separada por vírgulas, correto? Na questão, no trecho a seguir, qual é a função das vírgulas? Ou seja, o que é que as vírgulas estão fazendo nesse trecho a seguir? A conferência, que reuniu especialistas de diversas áreas, abordou temas como tecnologia, sustentabilidade, saúde e educação. Então, a gente tem aqui duas vírgulas depois de tecnologia e depois de sustentabilidade, certo? O que é que elas estão fazendo? Exatamente aquilo que é a função principal das vírgulas: separar itens, neste caso, indicar uma enumeração de substantivos, tá? Que é a mesma coisa de separar itens de uma lista. 10ª questão: qual das opções apresenta o uso correto da vírgula? Então, neste caso, nós temos quatro alternativas com o uso incorreto da vírgula, tá? E apenas uma alternativa com o uso correto da vírgula, que é exatamente a letra D. Maria adora comer cachorro-quente, vírgula, bolo e pizza. Tá? 10ª questão, letra D. A próxima questão está baseada no texto O Bicho, que é um poema do Manuel Bandeira, que diz assim: Vi ontem um bicho da imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Qual a principal característica do bicho no poema? Ele tinha curiosidade em relação aos detritos, desconfiança em relação à comida, avidez ao comer, agilidade ao se mover, medo de ser descoberto. Qual a principal característica do bicho neste poema? Ele comia com voracidade, que é a mesma coisa de comer com avidez, ok? É uma questão de interpretação de texto, de conhecimento vocabular. Próxima questão: qual é o sentimento predominante que o poema desperta? Então, qual é o sentimento predominante que o poema desperta? É um sentimento de pena. A gente até tem outros sentimentos que são despertados no poema, mas do início até o fim, a gente tem a questão da pena, não é? Por aquilo que está sendo observado na nossa ideia que o animal está fazendo. E aí depois a gente tem no final, apenas no final, a surpresa, e aí descobre que trata de um homem, e aí a pena se torna até maior. Né? Não esqueçam, aula dada, aula estudada hoje. Forte abraço.